Primeiro, eu gostaria de parabenizar o deputado Nunes por ter relatado contra a matéria, que é uma matéria que nem deveria estar tramitando em regime de urgência. Na semana passada, nós estávamos aqui já na metade de uma votação em que a maioria dos deputados pareciam, naquele momento, muito favoráveis a que esta matéria tramitasse normalmente e não por regime de urgência. Nós estamos há uma semana praticamente com os trabalhos dessa casa paralisados por conta dessa questão referente a esses projetos do Judiciário. Esses projetos não são de interesses da sociedade. Esses projetos não são um problema do Legislativo. Esses projetos e a causa da existência deles são um problema do Judiciário. E quem criou o problema deveria resolvê-los. Eu me pergunto, a lei de responsabilidade fiscal, ela foi um grande instrumento criado no Brasil para coibir os poderes de gastar além de suas receitas. Pergunto-me eu, nós temos 3 poderes, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Não seria a função primeira ou uma das principais prerrogativas do Judiciário primar pelo cumprimento da lei? Qual a mensagem que se passa? Qual a mensagem que se passa à sociedade quando o próprio Tribunal de Justiça não cumpre a lei? E que nós então temos que arranjar subterfúgios, emendas e sei lá mais o quê, para que o tribunal não incorra na questão do descumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Ora, o Tribunal de Justiça, segundo consta, e aqui foi dito semana passada, teria sido alertado há 2 anos atrás, a luz amarela teria sido acendida, com o risco de ultrapassar os limites do que estava imposto pela lei. Como então, ainda assim, o tribunal continuou nomeando cargos comissionados, nomeando juízes e, pior, concedendo aumento aos magistrados acima da inflação? Então, como, diante de tudo isso, nós temos que parar para resolver um problema do Judiciário? Não seria o caso, então, de antes de votar qualquer coisa que viesse a ferir o direito dos servidores, que o Tribunal de Justiça apresentasse aqui um programa de austeridade cortando no topo e não na base? Quando se abre o portal de transparência, verifica-se lá desembargadores com vencimentos que ultrapassam em alguns meses R$100 mil. Se verifica isso que o deputado Enivaldo falou e que faço minhas as palavras dele sobre a questão do auxílio moradia, por que então o Judiciário não apresentou, mostrando então ali uma disposição muito grande em acertar suas contas, cortando primeiro no topo, para dar o exemplo? Isto sim nos faria acreditar então que o tribunal está disposto efetivamente a cortar na própria carne. Existe jurisprudência, e os próprios servidores trouxeram aqui do Supremo Tribunal Federal, que diz que em caso de risco de ultrapassar a lei de responsabilidade fiscal, pelo menos 20% de comissionados devem ser demitidos. Agora, me causa espécie que nós aqui estamos sofrendo um desgaste com essa situação, um desgaste desnecessário, porque o problema não é nosso e não foi criado por nós. E em momento nenhum, apresentou-se realmente um projeto de austeridade para reduzir os gastos do Judiciário. Não é então
que o Judiciário continuou gastando a revelia da Lei de Responsabilidade Fiscal, porque sabia que no final das contas podia colocar isso na conta dos servidores, ou então na conta do Legislativo para arranjar mais aí um repasse ou não sei mais o quê. Me desculpe, mas nós gastamos uma semana, estamos aqui com uma pauta lotada de projetos importantes, o orçamento vem aí para ser votado, e nós estamos aqui resolvendo problemas da irresponsabilidade fiscal do Tribunal de Justiça. E não há de se dizer, porque quando uma prefeitura, por exemplo, e mesmo assim ali há o que se questionar, que aumentou muito o número de alunos nas escolas, aumentou muito o número de pessoas para ser atendidas nos postos de saúde, aumentou a questão do serviço de limpeza, que a prefeitura está arrecadando menos e está gastando mais. Não é o caso do Judiciário. Havia possibilidade do Judiciário ter evitado a situação em que nos encontramos agora. Agora, é lamentável que esta conta vá cair em cima de quem não merece. Esta conta, além de ter sobrado para nós aqui também, porque os deputados agora vão ter que se posicionar, ou favoráveis ou contrários, de alguma forma se desgastando com a opinião pública, por um problema, como eu disse, não criado por nós, e um problema que nós não deveríamos ter aceitado essa tramitação de urgência, que só desgastou essa casa. Essa tramitação deveria ter sido o seu curso normal. E, enquanto isso, o Tribunal de Justiça que apresentasse efetivamente cortes, como eu disse, no topo, onde tem muita gordura para ser queimada, Padre Honório. Não precisa tirar dos funcionários, não precisa tirar de quem menos tem. Eu tenho, desde a semana passada, e muitos aqui, têm às vezes perdido o sono com essa questão desse projeto e da forma com que ele entrou aqui e como ele está sendo discutido. Agora, olha, nós não podemos rejeitar esse projeto porque vai inviabilizar o Estado. Que inviabilize e feche o Tribunal de Justiça primeiro. Que mostre quem é o responsável por isso, porque não somos nós. Se o Estado vai ficar inviabilizado, se a gente não votar isso aqui, a culpa é do Tribunal de Justiça, que gastou muito mais do que deveria. E gastou sabendo que não podia gastar, porque foi alertado sobre isso. Ou será que quem faz a contabilidade do Tribunal de Justiça desconhece as leis mínimas da contabilidade e daquilo que reza as leis do país? Como eu disse antes, a Justiça tem por finalidade primeira, e se não primeira, uma das suas principais prerrogativas, fazer cumprir a lei. E mais uma vez, eu digo, é didático para a sociedade, quando você vê que lá no topo, aqueles que deveriam cumprir a lei ao rigor, não a cumprem, então por que o restante da sociedade precisará fazê-lo? É lamentável. Nós aqui nos submetemos na última semana, sem necessidade nenhuma de estarmos submetidos a resolver um problema que não é nosso. Esse projeto deveria ter sido tramitado aqui naturalmente, normalmente, deixado para votar ano que vem, que tem coisa muito mais importante para ser votado, e o Tribunal de Justiça que resolvesse as suas próprias contas. Muito obrigado, presidente.